cada vez que a gente permite que alguém ultrapasse o nosso limite sem que essa pessoa sofra alguma consequência, e por consequência, entendo quando tô falando de bater, de xingar, de espernear, de fazer tratamento de silêncio, não é, mas às vezes a consequência é você comunicar e Sim. se retirar. Ó, você vai Deu. será privado da minha presença por um período porque isso me ofendeu, isso passou do meu limite. Quando a gente não estabelece isso, a gente deixa que as pessoas ultrapassem os nossos limites com frequência, isso pouco a pouco vai destruindo a nossa identidade. Eu nasci acima do peso. Eu te falei, com 13 anos eu já estava com 100 quilos. Com 8 anos eu já era muito zoado. Com 9 anos eu fui sobreposto a fazer uma dieta e eu nem sabia que era uma dieta. Eu via meus irmãos comendo, eu via meus primos comendo, eu era zoado porque estava acima do peso, eu queria comer porque era gostoso e eu tinha que fazer dieta sem nem saber o que era. O que eu comecei a fazer? Comer escondido. Porque você é uma criança obesa, onde você é zoada em todo lugar que você vai, todo mundo tira sarro de você. Você olha pro espelho, você não gosta do que você vê. Eu nunca gostei do que eu via, até eu conseguir emagrecer. Porque você é um ponto de atenção aonde você vai. Consequentemente, o único momento de felicidade, de prazer que eu tinha era quando eu comia escondido. Bem-vindo ao episódio de número 25 do Fernanda Emboaba Talk Show. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que aqui no podcast, antes do podcast, esse convidado de hoje me falou a palavra mágica, que eu não fazia a menor ideia que a gente ia cair nessa pauta, mas tudo conspira pra gente falar disso nesse programa, porque realmente identidade é o centro de tudo que a gente faz, ou pelo menos deveria ser. E antes de eu ficar dando um monte de spoiler aqui, porque eu tenho muita coisa para conversar com esse convidado de hoje, deixa eu te apresentar quem é que está aqui comigo. Ele é empresário, é personal trainer, especialista em obesidade e cirurgia bariátrica. E olha só que legal, tem mais de 1.500 alunos em 16 países e ajuda essas pessoas todas a recuperarem suas identidades. Estou recebendo hoje Paulo Santos, vulgo Paulão. Paulão, o pessoal me chama de Paulão. Obrigado. Bem-vindo, Paulão. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar um pouco e realmente vamos falar sobre identidade. Querendo ou não, a pessoa em obesidade, ela acaba perdendo isso, colocando uma máscara para ser aceita, né? A gente entende como é que funciona. Vocês vão entender ao longo do episódio por que ele está dizendo com tanta propriedade, que eu vou contar um pouquinho. Eu vou contar não, né? Vou perguntar e ele vai contar um pouquinho da história dele. Mas antes de eu entrar nessa pauta, eu quero te começar assim com a pergunta acho que mais polêmica que eu poderia te fazer. Não deveria ser polêmica, na minha opinião, mas hoje, no cenário atual, acaba sendo uma pergunta polêmica que é: obesidade é doença, Paulão? Obesidade é doença. Dependendo do grau que você alcança no nível de obesidade, você cria várias células de gordura. E por que é doença? Quando a pessoa emagrece, essa célula de gordura ela não some, ela continua lá. Ou seja, essa pessoa está predisposta a entrar na obesidade de novo. Tudo conspira para que ela fique obesa novamente. Então, quando a gente fala de tratamento de obesidade, é para a vida. Precisa mudar o seu estilo de vida. E muitas das vezes isso está muito ligado à cabeça das pessoas, a traumas na infância, comportamento. Então, o tratamento da obesidade é multidisciplinar. Então, envolve sim treinos, envolve sim nutricionista, envolve sim psicólogo, envolve tratamentos, medicamentos ou a própria cirurgia, que é um tratamento de obesidade, mas é uma doença. É uma doença e a doença do século, inclusive, 50% da população do mundo em 2030 estará obesa. Cara, 2030 tá aí já. Exatamente. Exatamente. Nossa, e deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez essa também seja um pouco polêmica. Depois eu quero entrar na tua história, tá? Só pra que me veio essa pergunta agora. Realmente é necessário fazer bariátrica? Ou daria para emagrecer sem a bariátrica? Depende do grau da obesidade. Porque quanto mais obeso a pessoa é, maior o nível de inflamação no seu corpo como um todo. E aí todas as funções do corpo começam a ficar defasadas, digamos assim. O seu metabolismo não funciona direito, você tem um problema hormonal, porque sua testosterona começa a baixar, tudo por conta da obesidade. Então depende do grau que essa pessoa chega. Óbvio, existe uma recomendação para a pessoa
fazer a cirurgia bariátrica. Um IMC acima de 35, com alguma doença atrelada à obesidade junto desse IMC. Então, por exemplo, uma pressão alta, um pré-diabetes, para caracterizar a aprovação para você fazer uma cirurgia bariátrica. Então, não é tão simples. Eu quero fazer bariátrica, eu vou fazer. Óbvio, hoje é vendido como estética? É. A gente sabe disso e a gente fala de uma linha de produção, literalmente, de pessoas que não tinham necessidade de fazer bariátrica. A gente já pegou alteração de altura, alteração de peso, para aprovar as pessoas para fazerem cirurgia. Ou paga no particular ali R$50 mil e o cirurgião vai lá e opera a pessoa, mesmo não tendo esse pré-requisito. Entendi. Mas o certo mesmo é a pessoa ir para a cirurgia bariátrica com um grau de obesidade muito alto e com doenças atreladas. Então não é tão simples assim. Quero fazer uma bariátrica. Mas é que eu já ouvi algumas pessoas que precisaram emagrecer para fazer bariátrica. Aí como que é isso? Tem que estar no grau de obesidade, mas se passar de determinado ponto também não dá. Também tem que emagrecer. Só que aí se essa pessoa está na indicação da bariátrica, ela consegue emagrecer para fazer cirurgia? Consegue, porque basicamente o paciente chega, e eu falo isso pela experiência dos próprios alunos. São 7 anos trabalhando com esse público, faz 10 anos que eu fiz a bariátrica. Se a pessoa tem uma mínima reeducação alimentar ali, ela começa a baixar esse peso. E eles não pedem grandes coisas. Eles pedem, você precisa perder pelo menos 3, 4, 5 quilos. É mais para entender que o paciente está disposto. Não porque seja um fator impeditivo. Não que seja, a não ser que seja uma obesidade extrema, 230, 240 quilos, porque aí não consegue chegar, tem que ser uma cirurgia aberta. O risco é maior da pessoa vir a óbito. Então, depende do caso da pessoa especificamente. Aí, outra pergunta que talvez seja polêmica. Se a pessoa precisa emagrecer para fazer cirurgia, ela realmente precisava fazer a cirurgia? Novamente, depende do grau de obesidade que ela chegou. Porque uma coisa é você perder 3, 4, 5 quilos para fazer uma cirurgia. Geralmente essas pessoas precisam perder 30, 40, 50, 60 quilos. É muita coisa. E chega um momento que o grau da obesidade atrapalha as pessoas fazerem as coisas do dia a dia. Ela não consegue amarrar um cadarço, ela não se dobra na toalha, ela não consegue andar sem ter assadura no meio das pernas, ou então começa a ter lesões no joelho, lesão no tornozelo, porque o sobrepeso ele acaba forçando toda a estrutura da pessoa. Então, eles pedem ali uma perca rápida, né? Geralmente 3, 4 meses, para essa pessoa perder 3 quilos, 4 quilos. Para que ela vá para a cirurgia bariátrica com a consciência de, eu vou ter que mudar as coisas agora, porque é necessário. Tem um reganho de peso após a cirurgia. 50% do pessoal que faz cirurgia bariátrica inicia o seu reganho de peso com 2 anos de cirurgia. 50%? 50%. Caraca. Porque não mudou a base. Então, não adianta fazer a cirurgia, não adianta usar as canetinhas, não adianta 1001 coisas, tratamentos para obesidade se você não mudar a base, que é a cabeça, atividade física e alimentação. E é doença porque volta. Você pode fazer o que você quiser, se você parar de se cuidar, a obesidade volta. E pergunta, essa pessoa que fez a bariátrica, só dar um passo antes aqui, quem faz bariátrica sempre vai ficar dependente de suplementação? Vai. Ou depende? Vai. Sempre vai. Todo paciente bariátrico, independente do tipo de técnica, ou pelo método sleeve, que você só corta o estômago, ou pelo bypass, que você tira, além de cortar o estômago, tira um pedaço do intestino, deixa essa pessoa dependente, com falta de nutrientes. E essa falta de nutrientes, no primeiro momento pós a cirurgia, também é o que ajuda a pessoa a emagrecer, além dos efeitos hormonais da cirurgia. Então, ela fica dependente para sempre. E um dos maiores problemas dos pacientes bariátricos é que eles param. É que eles acham que é simplesmente parar de tomar. Eu tô bem, não tô sentindo nada. Eu caí nisso, inclusive. E o corpo, ele cobra. Porque aí vai baixando os níveis, você começa a ficar cansado todos os dias. Uma coisa é, eu estou cansado, dormi, acordei bem. Uma coisa é, eu estou cansado, acordei, continuo cansado. Aí você já sabe que tá faltando alguma coisa. E eles abandonam isso.
E essa pessoa, por exemplo, que teve reganho de peso, ela reganha o peso, mas continua com a deficiência de vitaminas. Continua com a deficiência de Cara, vitaminas. olha isso, que louco, né? A pessoa se submete à questão de passar o resto da vida com essa deficiência, mas não olhou um ponto essencial, que é justamente mudar essa forma de encarar o estilo de vida. Que aí ela fica só com o ônus, né? Não fica com o bônus da cirurgia. Ou pelo menos fica por pouco tempo. O problema desse pessoal, Fer, é a falta de informação. Muitas clínicas, a gente tem clínicas no Brasil muito boas, profissionais excelentes, eu sigo alguns cirurgiões que são, cara, excepcionais. Mas, infelizmente, grande maioria é de má qualidade. Eles não querem falar de efeitos colaterais, eles não querem ensinar, porque eles querem que a pessoa opere para ter o reembolso do convênio. Então a gente fala aí de 8 cirurgias por dia a 30 mil reais de reembolso cada, faz as contas. É óbvio que o pessoal quer que opere. Então, muita gente chega pra gente lá sem informação. Eu não sabia disso. Eu não sabia que isso podia acontecer. Caraca. E aí é algo muito mais profundo, né? Porque o paciente não tem obrigação, mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade de estudar sobre a sua cirurgia. E aí entra no jogo, quem está mais errado? O médico que não falou e operou e largou, ou a pessoa que não estudou e chegou no reganho de peso e esperou chegar nesse ponto para começar a estudar sobre a sua cirurgia? Então o pessoal que fez cirurgia há mais tempo, 10 anos para frente, 8 anos para frente, não tinha tanta informação igual a galera que tem hoje. Caramba. E muitas das vezes não foi passado. É um buraco muito mais fundo. Caramba. E aí eu quero puxar o gancho um pouco da tua história. Eu quero dar um contexto aqui para a pessoa que está ouvindo de onde que eu conheci o Paulão. Eu acho legal esse finzinho, digamos assim, da tua história. Eu acho, até foi o motivo de eu te convidar para estar aqui. Porque eu conheci o Paulão quando eu treinava lá em Alphaville, na 24 Horas. Você era professor lá, mas quando eu entrei, que eu te conheci, você já estava meio que no final dali, né? Você já estava meio... Já estava tendendo a fazer umas consultorias online e tudo mais, né? E aí, assim, quando eu saí da 24 Horas, você já tinha saído, eu acho. Ou foi meio que simultâneo, assim. Sim. E fez a migração para viver 100% do digital, né? Exato. E eu te chamei exatamente para falar disso, porque eu achei duas coisas que eu acho bacana dessa parte aqui da tua história, que é a transição. Porque a percepção de fora que eu tive é que você se planejou de forma muito... correta, digamos assim, para fazer essa transição de forma saudável, que não é o que muita gente faz, né? Muita gente que ou fica conciliando os dois até quando dá e depois larga, ou simplesmente se joga de cabeça e não tem a consciência de que viver do digital não é fazer um lançamento que você vai fazer 6 em 7 e pronto, acabou, né? Eu vou fazer lives e vou abrir carrinho e chover o dinheiro, né? Que ainda tem muita gente que vem pro digital assim, né? Com essa cabeça. Exato. Ainda tem muito. O próprio Érico Rocha, né? Ficou muito tempo fazendo 6 em 7, até que ele começou a falar, gente, o pessoal faz 6 em 7, mas não é no primeiro, tá? Uma média de 6 lançamentos pra você... Aí faz a conta, meu filho. Se você faz um lançamento a cada 3 meses, são 6 lançamentos, são 2 anos pra você fazer o bendito 6 em 7, se fizer tudo certinho. Sim. Entendeu? Então, uma das coisas que eu acho legal que acompanhei bem de longe, óbvio, assim, a gente nunca teve tanto contato, mas eu sempre percebi que você estava se organizando para fazer essa transição. Então, isso eu acho que é um ponto bem, bem legal. E o segundo ponto é que você escolheu um nicho bastante específico, né? Porque você não fala de obesidade, nem hipertrofia, apesar de que descobri agora há pouco que você tem a graduação disso, a gente vai falar disso já. Mas você escolheu um nicho bastante específico, né? E aí, o que eu quero trazer aqui de contexto, para daí a gente chegar nesse fim, que eu só sei o fim, mas eu quero trazer o começo, que é o que te motivou a falar de bariátrica. Você fez bariátrica, né? Qual foi o contexto em que você fez? Você me contou aqui um pouquinho antes. Sim. É um contexto bem forte, eu achei. E qual que foi a motivação para você escolher trabalhar especificamente com esse nicho? Porque na minha cabeça aqui, muito leiga assim, né? Desta área de longe... Tem muito menos gente para você vender, né? Se você estiver falando só de bariátrica, eu queria que você falasse de obesidade, sobrepeso, etc. Exato. Certo? Então, é isso. Me dá esse contexto. Tá, vamos por pontos. Primeira coisa, a transição, né? Eu
eu comecei a minha consultoria logo depois que eu me formei. Então eu já tinha ali, eu já fazia algumas consultorias, mas não era algo específico para o paciente bariátrico. Eu sempre gostei muito da parte ali da hipertrofia, dos atletas, do fisiculturismo. Então eu sempre gostei muito disso, então eu acabava atendendo. Desde o começo eu já atendia pacientes bariátricos, porque vai falando, pô, o Paulão fez cirurgia, eu conheço fulano que fez também, consegue passar para ele? Então foi nesse início já tinha pacientes bariátricos. Eu já tinha essa consultoria, né, a base dela, de como funcionaria, e já estava trabalhando, tanto que quando eu resolvi migrar pro digital e abandonei a sala de musculação, fiquei com poucos alunos ali de personal e fui fazendo essa migração, eu já estava com 230 alunos. Então eu me matava sozinho, não tinha equipe, não tinha ninguém, eu montava os treinos, eu chamava, eu resolvia e eu estudava sobre o digital ao mesmo tempo. Então eu tirei ali o foco da educação física e fui estudar sobre o digital, como é que funcionava. E realmente o pessoal vende um milagre. Mas eu sempre entendi que, cara, não tem recompensa sem esforço. Não é esse mar de rosas que o pessoal fala. Não dá para você acreditar nisso. Então comecei a estudar o digital. E bem no final ali, eu encontrei uma pessoa, que inclusive é o meu ex-sócio, que ele tinha acabado, foi meu aluno, ele tinha acabado de ter uma quebra ali de um pet shop. E ele estava estudando sobre o digital também. Ele falou, cara, eu preciso de alguma coisa para vender no digital. E ele estava pensando em PLR e tudo mais. Eu falei, eu tenho uma consultoria. Você não quer, a gente não pode alavancar ela? Porque eu não tenho tempo para me aprofundar tanto no digital assim, mas eu sei que entendo que isso é a nova realidade. E fui. E aí ele começou a se aprofundar. A primeira coisa que a gente definiu o quê? Nicho. Primeira coisa que ele encontrou, nicho. Cara, você vai falar só sobre bariátrica. No momento eu fiquei relutante. Eu falei, não, mas eu gosto muito de hipertrofia. Mas eu pensei, aonde eu vou ser mais útil? Não tinha ninguém falando de bariátrica. Não tem profissional. Hoje em dia tem alguns poucos. Mas eu fui o primeiro personal trainer a estudar, a me aprofundar, a fazer uma pós-graduação relacionada à cirurgia ali e focar 100% nesse nicho, porque não tinha ninguém falando. E a nossa conversa foi exatamente isso. Ele falou, gente, não tem ninguém falando sobre isso. Não tem uma consultoria própria para isso. Não tem equipe multidisciplinar que atende online. Então a gente encontrou uma dor e uma característica porque eu tinha feito. E eu entendia. Uma característica que faz toda a diferença. E eu entendi o sofrimento do pessoal. Eu entendia quais eram as dores deles. Não é simplesmente, eu sou obeso, preciso emagrecer. Não. Vai muito além disso. Então foi assim que a gente começou. E aí eu larguei a sala de musculação e fui fazendo a migração aos poucos. Conforme a gente foi automatizando as coisas, criando os alunos, eu fui deixando os alunos de personal de lado até chegar num ponto que eu não tinha mais alunos, eu não tinha mais tempo. E fui crescendo assim no digital. Comecei com um personal trainer, que era o Rafa, que trabalhava lá na 24 Horas também. É meio loirinho. Exatamente. Eu lembro do Rafa. Ele tá comigo desde quando a gente começou. Ele tá trabalhando com você? Tá. Que legal. O Lucas, que também era lá da 24 Horas, que ele era meu chefe, basicamente. Contratei ele, hoje ele é o head da parte de treinos ali. Nossa, que legal. Eu encontrei uma equipe maravilhosa nesse caminho, que eles... ninguém chega longe sozinho, você precisa de uma equipe muito boa. E foi o que aconteceu. Deus foi preparando as pessoas certas ali para conseguir trabalhar com esse público. E fui migrando. Me joguei literalmente. Minha esposa veio comigo também, que ela é personal também, então ela acabou vindo também e assim a gente foi escalando. Então foi dessa forma que aconteceu essa transição. Eu percebia que crescia os alunos, eu tirava um aluno presencial. Crescia o aluno, eu tirava o aluno presencial. E assim seguiu. Foi dessa forma. Deu para fazer de forma mais saudável, né? Mais pra não ficar saudável. no desespero de vender a consultoria. Eu não fui na loucura, não. Até porque casado, né? Você tem uma responsabilidade com sua casa. Então não dá para ser dessa forma. E eu entendi que você, como personal trainer, até quanto tempo você consegue trabalhar numa sala de musculação? Ou você quer estar com 60 anos carregando peso para as pessoas e cheio de lesão, porque é o dia inteiro carregando peso, correndo de um lado para o outro. Isso não é saudável. Você não tem uma aposentadoria aí. Então,
Foi isso que eu identifiquei e foi por isso que eu me joguei. Uhum. Esse foi o primeiro ponto. A segunda pergunta? Aí eu te perguntei sobre o que te motivou a trabalhar com bariátricos. Paciente bariátrico. A minha motivação foi sofrer com a minha cirurgia. Conta mais. Eu passei diversas coisas após a minha bariátrica que não foi explicado, que não foi falado, que eu não tinha o conhecimento e que a bariátrica, a redução de estômago, ela pode te levar do céu ao inferno, depende de como você trata ela. E é para sempre. Se você parar de cuidar dela, você vai sofrer os efeitos colaterais igual a pessoa que acabou de fazer a cirurgia. Então, eu fiz a minha cirurgia, eu perdi 80 quilos, eu cheguei a 180, né? Por isso que eu fiz a bariátrica. Eu perdi esses 80 quilos, só que eu achava que era o bariátrico Superman, que não precisava tomar vitamina nenhuma. Não estou sentindo nada, estou bem, estou tranquilo, não tomava as vitaminas. Não cuidava da minha alimentação, tinha o tal do dumping direto, não liguei muito. Dumping é quando você come alguma coisa com alto índice, né, de carboidrato e gordura, dá como se fosse uma hipoglicemia. O sentimento é o mesmo, mas é o transporte rápido do açúcar para o sangue. Entendi. Você passa mal. E depois você tem uma Você queda. passa mal ali, dá um suador, dá um sono, você fica com mal-estar, mas logo passa. Entendi. Sofrendo isso, falta de vitaminas. E eu passei por uma questão na minha vida meio que junto aos problemas da bariátrica. Eu tinha 2 anos de cirurgia, 2 anos negligenciando toda a parte de cuidado com elas. E eu precisei fazer a minha cirurgia reparadora, que basicamente por conta da obesidade, eu era uma pessoa com 180 quilos, uma pessoa muito obesa. Uhum. E essa obesidade era uma gordura mais visceral. Automaticamente, essa gordura visceral, ela tirou toda a minha musculatura do abdômen fora do lugar. Eu tinha uma diástase maior do que de grávida. Só que isso tira a sustentação do seu core e deixa a sua coluna sobrecarregada. Com 21 anos eu tinha 2 hernias de disco. Por conta da obesidade e tal. Então era uma reconstrução que eu precisava fazer. Caramba. Tomei 260 pontos internos nessa musculatura para ela voltar para o lugar. Só que na época, eu tinha avisado no começo do ano na academia que eu trabalhava que eu precisava fazer essa cirurgia. Uhum. Porque senão eu ia continuar sentindo dores nas hérnias. Tudo bem, beleza, no meio do ano eu fiz a cirurgia, fui demitido. Me mandaram embora e nessa academia especificamente, maior rede do Brasil, já está vocês já sabem qual que é. Já. Você... Não vou nem falar cor, porque senão fica fácil. Vocês já sabem qual que é. Você não pode dar aula de personal quando você é mandado embora. Aí nenhuma unidade? Nenhuma unidade. Putz. Eu perdi 10 alunos e meu salário fixo numa paulada só. Então eu tinha uma renda de quase 10 mil reais por mês ali, com criança, com esposa e filho em casa, e eles me deram uma rasteira. Eu não tinha mais nada. De um mês eu estava recebendo e no outro mês eu não tinha mais nada. Então foi uma rasteira muito grande e eu já estava sentindo os efeitos colaterais da cirurgia pelas faltas de vitaminas. Isso foi ali a cama de gato para eu desenvolver a depressão, para a depressão voltar. A primeira vez que eu tive depressão foi com 13 anos por conta de medicamento de emagrecimento. E essa depressão voltou. E aí foi ladeira abaixo. Depressão, remédio para depressão, comecei a comer demais, descontar tudo na comida de novo, voltei a engordar de novo. Com 2 anos tem a possibilidade de você voltar a engordar após a cirurgia. Reganhei peso, reganhei 40 quilos nesse processo. Nossa, bastante. Reganhei 40 quilos nesse processo e uma época fui fazer Uber ali, 12 horas dentro do Uber, comendo um monte de porcaria. E nesse período, até encontrar uma psiquiatra que entendesse sobre cirurgia e falasse, cara, vai fazer seus exames de vitaminas para ver como é que tá. Eu já estava com anemia, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa, um monte de... As vitaminas todas desreguladas por conta da cirurgia. Tudo que te dá cabelo vigor. Caindo. E aí você percebe, cara, talvez se eu tivesse aprendido a cuidado da minha cirurgia, será que eu teria caído nisso? Eu acho que eu passaria por tudo mais fácil. Entendeu? Então, por ter passado,
pelos efeitos colaterais da cirurgia e entender que é um público que ninguém se importa, a galera não se importa. Se você vai falar com um personal trainer, cara, ou ele quer trabalhar com atleta ou quer trabalhar com as blogueiras, com estética. É isso. Ninguém olha para a pessoa obesa, ninguém olha ali para o idoso. Então, nós temos o nicho fitness, que é gigantesco. Nós temos o nicho de obesidade, que é gigantesco. Todo mundo quer emagrecer. Mas tem um pontinho ali que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica que ninguém olha. E basicamente é isso. E aí eu entendi o quê? Eu não posso deixar essa galera sofrer o que eu sofri. E é um público muito grande. A gente fala de mais de 1 milhão de bariátricos no Brasil. Caraca, tem tudo isso? 60 mil cirurgias feitas por ano. Brasil, segundo maior polo de cirurgia bariátrica, perdendo só para os Estados Unidos. Nossa, nunca eu falando pra você que é um nicho pequeno. Que jeito? Eu não sabia não desse número. E ninguém olha. É enorme. E ninguém olha. E tem várias questões, né, que deixam o nicho com muitas particularidades. O bariátrico funciona como se fosse um ETzinho, não funciona igual uma pessoa comum. Se você erra no tratamento, você pode piorar a cirurgia dele do que você ajudar. Por isso que eu escolhi esse nicho. E tem um ponto aqui, né, sobre a questão até do bariátrico que a gente estava conversando antes de começar o episódio, dessa questão dos vícios, né? A pessoa que... Antes de eu puxar essa pauta do vício, só... Você pode emendar nisso, mas eu queria que você trouxesse um pouco o seu contexto de luta contra a obesidade ao longo da tua vida. Por quê? Porque a minha pergunta ia ser, a pessoa que é obesa, ela é viciada em comer. Sim. Só que a tua história prova que não é necessariamente a única coisa que faz a pessoa né, ter a luta contra a obesidade. Então, eu vou dar um passo atrás e ouvir um pouquinho da tua história primeiro e depois eu chego nessa parte dos vícios. É muito fácil julgar a pessoa obesa sem entender o que está por trás. E por isso que a gente fala de identidade. Eu ajudo eles colocarem para fora quem eles são. A personalidade deles mesmo. A obesidade, eu falei isso para você, a obesidade é o único defeito aparente 100% do tempo. Aonde isso é forte, isso que você falou, se uma pessoa rouba alguém ali, você nunca vai saber. Não está estampado. Mas a sociedade enxerga o obeso como um defeito. E a gente se enxerga assim também. Eu sou um defeito, então eu tento colocar uma máscara para me proteger o tempo inteiro. Só que essa máscara, no meu caso, e de grande parte, veio da infância. Eu nasci acima do peso. Eu te falei, com 13 anos eu já estava com 100 quilos. Com 8 anos eu já era muito zoado. Com 9 anos eu fui sobreposto a fazer uma dieta e eu nem sabia que era uma dieta. Eu via meus irmãos comendo, eu via meus primos comendo, eu era zoado porque estava acima do peso, eu queria comer porque era gostoso e eu tinha que fazer dieta sem nem saber o que era. O que eu comecei a fazer? Comer escondido. Porque você é uma criança obesa, onde você é zoada em todo lugar que você vai, todo mundo tira sarro de você. Você olha para o espelho, você não gosta do que você vê. Eu nunca gostei do que eu via, até eu conseguir emagrecer. Porque você é um ponto de atenção aonde você vai. Consequentemente, o único momento de felicidade, de prazer que eu tinha era quando? Quando eu comia escondido. E aí eu acordava de madrugada para comer escondido. Porque eu via meus irmãos comendo, eu tinha vontade e não podia comer. Caramba. Eu entendo que assim, os meus pais fizeram o melhor que eles puderam para mim. Meus pais. Pessoas sensacionais, eu amo eles do coração. Mas na época, eu tenho 30 anos, não era falado que as coisas faziam tão mal, que a alimentação fazia tão mal, que o açúcar fazia tão mal. Então não é culpa deles, eles deram o melhor que eles puderam e está tudo bem. Só que começou a ser um refúgio para tudo que eu fazia. Eu fui uma criança muito ativa sempre, entrei na natação com 2 anos de idade, fiz natação até os 10, na natação fui pro boxe, comecei a academia com 13 anos, eu sempre fui ativo. Mas eu tinha uma genética de pessoa obesa que eu herdei da família e eu comia para dar uma acalmada nas emoções. Tanto que com 13 anos foi a primeira vez que eu tive contato com medicamento para emagrecer. E esse contato... Foi escondido? Não, endocrinologista. Endócrino mesmo. Loucura. Nossa, com 13 anos já passa remédio? Com 13 anos. Remédio. Hoje em dia deve estar pior ainda. Tem gente fazendo cirurgia bariátrica com 16 anos de idade. Mentira. Juro pra você. Tem vários casos. Vários. Então, eu comecei com 13 anos. Já pesava 100 quilos.
uma personalidade totalmente deturpada. Eu tentava ser ali o gordinho engraçado, colocava uma máscara, me arrumava muito bem, mas eu não gostava do que eu via no espelho, nunca gostei. Consequentemente, eu fui crescendo, remédios, um atrás do outro. Comecei com 13, eu nunca parei. E o peso sempre aumentando, e eu me esforçando, e parecia que a minha vida estava travada, não ia para frente. Até chegar com 18 anos, que aí essa obesidade, eu já passava ali dos 120 quilos. Essa obesidade me trouxe uma pressão alta, que aí quando a coisa começou a ficar séria. Com 18 anos. Com 18 anos eu comecei remédio para pressão alta. Só que eu fiz de tudo para emagrecer. Tudo. Então, Herbalife, dieta dos pontos, dieta da sopa, do CAN, zero carboidrato. Cheguei a ficar 40 dias sem comer carboidrato. Só proteína, todos os dias. Cara, como que você tinha energia para viver? Existia. 40 dias. 3 horas de aeróbico por dia cheguei a fazer. Mais a musculação. Nunca parei de treinar desde os 13. A comida sempre foi um refúgio. Mas eu desenvolvi uma doença chamada síndrome metabólica, é quando o seu metabolismo não queima calorias. Então, você está ali, e inclusive essa síndrome é uma das coisas que avaliam a pessoa para fazer a cirurgia bariátrica, que aprovam. Então, eu fui engordando, com 18 a pressão alta, atrelado a tudo que você pode imaginar para emagrecer, utilizado ao mesmo tempo. Então, eu utilizava cafeína, mais de 1 grama por dia, misturava os termogênicos, remédio para emagrecer, e aí o ápice foi o remédio para cavalo, que eu falei para você, que eu tomava uma quantidade para um cavalo de 500 quilos. Eu tinha 120, 130. E não parei. E o peso continuou aumentando, e eu tomando remédio de pressão, mas tudo isso ao mesmo tempo. Eu era uma bomba relógio, eu ia morrer. Era isso que eu ia te falar agora. E foi Deus que você não morreu, Paulo. E foi quase que aconteceu. Eu tive 2 inícios de infarto para fazer a cirurgia. Eu tive um início de infarto com 20, a pressão foi de 22/16, correndo para o hospital, não estava sentindo a metade do meu corpo, medicamento, estabilizei. No último ano da faculdade eu tive outro pico muito alto, mesma coisa. E aí eu ouvi o cardiologista conversando com a minha mãe. Se der um infarto nesse menino, ele não aguenta. O coração não tem maturidade para aguentar. E aí foi onde me deu o estalo. Onde eu falei, cara, eu não construí nada na minha vida. Eu não fiz nada. Eu tô a minha vida inteira tentando emagrecer para olhar no espelho e aceitar alguém que eu ainda não encontrei quem eu sou. E a minha mãe, obesa também, problema na tireoide, ela estava na preparação para fazer a cirurgia. Porque ela estava pré-diabética, que é uma das coisas que também aprovam. E aí foi onde o cardiologista recomendou. Faz a bariátrica para você viver. Quanto tempo você vai durar? Com 180 quilos, que foi o peso que eu cheguei, mais alto. Tomando tudo que você pode imaginar para emagrecer ao mesmo tempo. Então a bariátrica salvou minha vida, na verdade. Eu não sabia quanto tempo mais eu ia durar. Então, por ter passado isso, foi onde eu encontrei o público. Falei, cara, eu preciso ajudar essa pessoa. E parece que não, a maioria de nós se identifica muito com a mesma história da infância, da adolescência. É a mesma coisa. A galera sofre muito por conta disso. Só que não é falado. Foi assim que eu cheguei na cirurgia. Só que aí tem um outro lado que hoje também está muito forte, que é a questão de você se aceitar do jeito que você é, né? E aí, volto lá para a primeira pergunta, né? Obesidade é doença? É. E como que acha esse equilíbrio entre, cara, é uma doença, precisa de tratamento, não é normal, não pode ficar assim, isso é um problema a ser combatido, e não cair nesse outro extremo de fazer de tudo porque você não se aceita de jeito nenhum e você olha infeliz e é deprimido. Como que acha esse equilíbrio? Porque eu acredito que seja talvez o primeiro ponto para você conseguir agir, seja via cirurgia, seja via dieta ou qual via for, né? Como que acha esse equilíbrio? Existe, aliás? Eu acho que não existe. Eu não defendo a obesidade. Por quê? Eles não se aceitam. Eu nunca me aceitei obeso. Eu nunca me aceitei. Tipo, não adianta vir me falar que uma pessoa com 200 quilos é feliz, porque ela não é, Fê. Ela não é. A vida dela é toda atrapalhada por conta da obesidade. Ela é refém do corpo.
Então, tá no hype, é muito vendável, mas eu tenho certeza absoluta que por trás, nem ela gosta do que ela vê. Ela não, e eu falo assim, nem questão de se aceitar. Sim, você tem que se aceitar, mas você tem que ter um peso para você conseguir fazer as coisas no seu dia a dia, pelo menos. Entendeu? Então, eles falam isso, as pessoas que estão nessa obesidade, nesse hype, você tem que se aceitar, você tem que se aceitar. Na verdade, eles estão querendo forçar alguma coisa que nem para eles é realidade. Essa é a verdade. Se você me põe aqui do lado de uma pessoa que tem 200 quilos, a gente começa a conversar, eu começo a puxar tanta coisa que rapidinho essa pessoa tá chorando e ela fala, não, é verdade, eu não gosto do jeito que eu levo a minha vida. É isso. Mas tem muito mesmo essa questão que você trouxe de ficar disfarçando, né? É uma isso máscara. não te afeta. Eu lembro de uma... Como que é o nome daquela atriz, meu pai? Eu não vou lembrar o nome. Ela era do Zorra Total. Uma atriz obesa. Eu lembro. Eu não vou lembrar agora o nome dela, mas eu lembro bem de uma entrevista que fizeram com ela. Me veio isso do nada agora na mente, mas me marcou. Ela falando que ela não tinha contrato com a obesidade. Eu lembro dela falando isso. Ela falou assim, hoje eu faço muitos papéis porque eu sou obesa, a gente faz piada disso, tenho contrato de publicidade por causa disso, mas eu não tenho contrato com a obesidade. Se em algum momento eu sentir que deu pra mim, eu quero emagrecer, eu não vou me manter gorda. Sim. Porque eu tenho que manter os papéis, sabe? Meu contrato é com a minha vida, com a minha saúde, não é com a obesidade. Eu achei isso bem interessante, porque ali naquele momento para ela estava fazendo sentido, talvez entre infinitas aspas, se aceitar desse jeito, mas ela estava muito consciente de que em algum momento, porque para mim essa fala já mostra que tem uma insatisfação, Com certeza. que por agora eu tô lidando com isso porque isso tá me rendendo fruto, mas que em algum momento eu não vou querer continuar desse jeito, né? E eu vejo muito esse ponto que você traz, eu era o gordinho engraçado, de disfarçar, né? Sabe uma coisa que eu já percebi muito? Aí você pode até falar da sua percepção. Eu já percebi que normalmente mulheres obesas que ainda não estão, por exemplo, num nível de depressão muito grande, que aí já é um outro ponto que já dificulta, mas eu percebo que mulheres que estão acima do peso ou estão obesas, normalmente têm cabelo e unha impecáveis. Aquela unha perfeita, o cabelo perfeito. Porque talvez seja uma forma de compensar, disfarçar de algum jeito. Ou então, assim, tem que ser muito legal. E aí, esse ser muito legal, às vezes, faz com que você não fale não quando precisa falar, que você aceite coisas que você não aceitaria, deixar que as pessoas ultrapassem os seus limites com muita frequência, porque você precisa ser aceito de algum jeito, já que, via estética, você não se sente dessa forma, né? Aí, eu quero te ouvir sobre essa parte em específico aqui, que também é um ponto que você trabalha com os alunos, né? Com certeza eu trabalho isso. 95% do meu público é mulher. E é uma máscara que coloca para tentar ser aceita. Eu já trabalhei com pessoas, alunas, unha perfeito, cabelo perfeito, super gente boa. Mas a hora que chegava no quarto, se matava de tanto chorar. Porque estava com o pé doendo, porque não aguentava andar o dia inteiro. Então, novamente, é uma máscara de aceitação para tentar disfarçar um defeito que está aparente, que precisa ser tratado. E aí elas acabam fazendo de tudo assim para deixar o mais mascarado possível esse defeito aparente dessa forma, dessa maneira. Mas, novamente, a hora que chega no quarto, tá sozinha, desaba. Mas isso vai pouco a pouco destruindo a identidade, né? Aí, pra você que tá aqui desde o começo, essa foi a palavra mágica que eu falei. A gente tava aqui conversando e de repente falou, mas eu trabalho muito a identidade dos alunos. Eu falei, para tudo que você falou, a palavra mágica desse programa. Falou de identidade, já ganhou. Porque, de fato, eu tenho ouvido, te falei, né? Eu estou muito com hiperfoco nesse tema, porque é um momento que eu tô vivendo. Eu falo que desde que eu casei, estou passando por um processo. Teve até um convidado que eu recebi aqui, que ele fala muito sobre família. E aí eu falei pra ele, assim, quando a gente casa, a gente passa por uma mudança de identidade, né? Aí ele foi concordando, ele falou exatamente isso. E só que era muito intuitivo. Por quê? Porque você muda de nome, você muda seu status, você não é mais filho, agora você ocupa um outro lugar num contexto de família, você passa a ter responsabilidades que você não tinha. Então, assim, é uma mudança que mexe muito na tua estrutura de identidade, né? E nem sempre, não vou dizer a maioria, né? Tem que falar por mim. Eu sempre quis casar, mas não casei pronta pra casar.
sabe? Então, assim, é um negócio que precisa... Eu e minha marido, a gente teve uma conversa faz pouco tempo. Cara, eu tô aprendendo a ser esposa, você tá aprendendo a ser marido. A gente vai ter que ter paciência um com o outro. Não vai ter jeito. Porque eu morando sozinha... Eu cuidar da casa morando sozinha é uma coisa. Eu cuidar da casa com você aqui é outra completamente diferente. Então, qual que é a questão, né? Que eu tô falando disso de identidade. Porque eu tô com hiperfoco nesse assunto, eu tenho ouvido bastante, assim, alguns conceitos, além de toda a parte bíblica, né, e tudo mais, eu tenho ouvido bastante o trabalho do Carl Jung. E aí ele fala muito dessa questão de que cada vez que a gente permite que alguém ultrapasse o nosso limite sem que essa pessoa sofra alguma consequência, e por consequência, entendo que eu tô falando de bater, de xingar, de espernear, de fazer tratamento de silêncio, não é, mas às vezes a consequência é você comunicar e se retirar. Ó, você será privado da minha presença por um período porque me ofendeu, isso passou do meu limite. Quando a gente não estabelece isso, a gente deixa que as pessoas ultrapassem os nossos limites com frequência, isso pouco a pouco vai destruindo a nossa identidade. Porque se me fere e eu não falo, uma hora vai... se eu ficar aqui, né? Com licença. Se eu ficar aqui. Até o fim do episódio, chega uma hora que ou você acostuma, ou você fala, pelo amor de Deus, para com esse troço na minha perna. Sim. Não é meio que isso que acontece? E é um pouco disso que eu vejo. Então, se a pessoa tá ali o tempo todo mascarando, né, com outras coisas, eu vou ficar sendo legal, eu tenho que ser legal, porque é a única forma de eu ser aceito. Então, pode ultrapassar meu limite, pode fazer uma piadinha que eu não gosto, pode falar comigo do jeito que eu não gosto. Eu não quero ir, mas eu vou, porque senão eu não vou estar, né, participando de um grupo. Isso vai ferindo a identidade num ponto que é extremamente preocupante, né? E eu achei muito interessante falar que você faz esse trabalho de resgate. Me conta como que é esse processo, por onde você começa essa reconstrução? A primeira coisa, a pessoa, quando ela chega no nível de obesidade, que ela sente a necessidade de ser aceita, realmente tudo começa a passar do limite. Ela não sabe falar não para as coisas. Ela precisa se sentir parte, ela precisa se sentir aceita, porque o defeito está ali aparente, eu tenho que ser aceito de outra forma. Então as pessoas passam do limite, e isso fere, com certeza. Eu pergunto para os alunos, se você puxar no seu passado palavras, pessoas que te apontaram algum defeito, você consegue apontar? Eles lembram do nome das pessoas. Gente com 40, 45 anos que estava ali com 15 anos zoando eles. Então é uma ferida. E essa máscara, ela fica... Ela é tão robusta que as pessoas carregam isso para a vida. E é por isso que tem tantas pessoas obesas depressivas. Porque, cara, você não põe quem você é para fora. Eu não coloquei quem eu era para fora antes de emagrecer. Eu vivia ali querendo ser aceito, sendo zoado, tirado chacota. Eu nunca consegui, na época que eu era obeso, eu não escolhia as roupas me escolhiam, eu usava o que cabia. Como é que você consegue se expressar assim? Você não se expressa. Então vai ferindo. E realmente, a gente não sabe falar não para as coisas. A gente não consegue colocar para fora quem a gente é. E aí há essa mudança. Muitas pessoas falam, você mudou muito depois que você emagreceu. Na verdade, não. Essa pessoa pôs para fora quem ela era de verdade. Não, agora eu posso ser eu. Tá tudo bem. Eu não tenho mais essa necessidade de ser aceita pelas outras pessoas. Isso é um trabalho complicado. Por quê? São muitas chaves que eu e a minha equipe precisa trabalhar na cabeça dessa pessoa. Primeira chave é, você precisa se cuidar pro resto da vida, porque é uma doença. Então eu começo a quebrar um tabu aí. Não é um defeito seu. Então você não é um problema. Você tem uma doença que precisa ser tratada. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira chave que eu preciso virar. Segunda chave, a sua vida não se resume no seu peso, e sua vida não se resume em uma cirurgia. Você não é a bariátrica. Não. Você tem nome, você tem endereço, você é uma pessoa com vontades e motivos. E isso eu preciso pôr pra fora. Quem é você tirando a sua profissão? A pergunta de milhões essa aí. Quem é você? Essa parece tirando fácil, o seu peso, tirando a sua cirurgia. Quem é você? Faz, né? E aí,
é onde eles começam a travar e é onde a gente começa a trabalhar a mentalidade desse público. E eu parece assim, né? Eu posso falar porque eu fiz a cirurgia. Se pega uma pessoa... Tá no lugar de fala, né, Paulão? Eu tô no lugar de fala. Se pega uma pessoa que nasceu magra e viveu magra e vai falar, é uma ofensa para eles. Dá ruim. Tá. Eles literalmente cancelam a pessoa. Tá, então só você vai falar, eu vou ficar quietinha. A partir deste minuto eu só escuto. O que eu já vi de cancelamento sim, cara, um mutirão de pessoas que passaram por essa coisa, porque uma pessoa falou alguma coisa na internet sem lugar de fala. Tá. Então eu posso falar e eu bato muito em cima disso, com eles, né? Vocês são responsáveis pelos resultados que vocês têm, vocês são responsáveis pela sua cirurgia, você é responsável pelo ambiente que você frequenta, você é responsável pela sua rotina. Comece a modular aquilo que você tem controle. Para que comece a virar essa chave. Não adianta eu falar para você precisa emagrecer se você está no happy hour todo dia enchendo a cara. Então tem que modular o seu ambiente. E nessas pequenas mudanças, as pessoas vão virando a chave e conseguindo pôr para fora quem elas são. E aí entra também uma questão de aceitar no espelho quem você é, entender que você emagreceu, porque tem uma distorção de imagem muito grande do paciente bariátrico, ele se enxerga gordo o tempo inteiro. Sério? E eles não estão acostumados a receber acolhimento, palavra de carinho, afeto. E aí é onde a gente trabalha. É o que eu trabalho muito com a minha equipe. Não seja o dedo que aponta, mas o ombro que acolhe. E a minha equipe é maravilhosa, eles fazem isso muito bem. E eu vou destravando a pessoa, eu vou tirando ela ali do escudo da defesa para que ela se abra, comece a colocar as coisas para fora, comece a se perdoar e comece a perdoar seus familiares e comece a viver essa transformação. Chegou em pontos, em reuniões, isso é um ponto bem sensível, tá, gente? Chegou em reuniões com as nossas psicólogas, onde a pessoa se sentiu tão confortável que uma das alunas virou e falou: eu preciso confessar uma coisa para vocês que eu nunca falei antes. Aí todo mundo: o quê? Eu era o único homem na sala. Eu sofri abuso quando era criança. Pelo fato de eu sofrer abuso, eu comia para ficar o mais feia possível, para eu não sofrer isso novamente. Numa sala com 50 mulheres, mais 10 falaram que sofreram abuso. Aí eu virei para psicóloga, eu saí, eu falei: não dá para mim. O Paulão foi além. Eu falei: não dá. Aí isso me quebra. Por quê? Você entende, como é que você fala para essa pessoa: você é gorda porque você come demais? Cara, olha o que ela passou. Você gostaria que a sua mãe, que a sua filha, que a sua irmã passasse pela mesma coisa que ela passou? Você não ia gostar, cara. É um instinto de defesa muito grande. E aí você pega essa questão da infância, mas sendo zoada a vida inteira, sendo pondo para baixo a vida inteira, não conseguindo escolher roupa, não conseguindo usar as coisas que ela gosta para querer ser aceita. Então é muito mais profundo do que simplesmente falar, é só fechar a boca. E é nisso que eu trabalho com eles. Então a gente trabalha literalmente com cura. Parece uma consultoria de personal, de nutricionista, de psicólogo, mas o nosso real trabalho, o Team Bari hoje trabalha com acolhimento. Abraçar e falar: eu passei pelo que você passou, minha cicatriz é igual à sua e eu sei que você consegue. E essa inspiração faz eles quererem mudar. E aí que a gente consegue essa transformação. Ô, Paulo, você sabe que você precisa colocar isso no seu conteúdo, né? Isso que você acabou de me falar. Tudo bem, vai dar um ótimo corte. Mas você precisa trazer isso pro seu conteúdo? Sim. Gente, eu tô assim... É que eu não sei se pegou. Porque tava comendo com a Paulão, mas assim... Eu tô aqui literalmente segurando, porque é muito forte isso. É muito forte o nível de transformação. E se você não... E precisa ser nesse nível, Fê, porque se você não fala para a pessoa que ela consegue, que você precisa resolver todos esses problemas do passado para você mudar, você volta a cair nos mesmos erros. Você começa a brigar com família, com amigo, com marido, você está descontando onde? Na comida de novo. Por isso que as pessoas reganham peso.
Não tratou as coisas que precisavam ser tratadas. Não pôs para fora o que precisava ser posto para fora para ter essa mudança. Vai guardando aquilo durante muito tempo. A gente tem alunos que fizeram cirurgia com 55 anos que não conseguem perdoar os seus irmãos e a sua família pelo tanto que foi zoado a vida inteira. Não fala mais com a família inteira. E aí vem até o ponto que eu ia falar, mas puxei outra pauta, a questão dos vícios, né? Porque se não trata a raiz, aí entra aquele ponto que a gente estava conversando. A pessoa troca de vício, troca né? De não vício. se cura do fato de ter essa tendência ao vício. Com certeza. E a cirurgia, ela facilita, né? Já tem estudo baseado que o paciente bariátrico ele tem uma resposta muito mais rápida da dopamina na cabeça. Chega a ser até 10 vezes maior do que uma pessoa comum. Caramba. Por quê? Você não tem estômago, tudo absorve mais rápido. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que tinham problema de ansiedade, fumavam antes da cirurgia, um maço, depois da cirurgia fumam 3. Porque a ansiedade aumenta, você não contém mais a comida ali como um conforto, então um outro ponto que já era um vício se torna um vício mais forte. Ou então, eu não consigo comer, mas eu consigo beber. Aí o álcool faz a mesma coisa, libera um nível de dopamina mais rápido no cérebro da pessoa, deixa o paciente bariátrico alcoolizado muito mais fácil, relaxa a cabeça, se torna um vício. Ou pornografia, drogas, o que tiver que libere dopamina rápido na cabeça pode se tornar um vício, aquela dopamina falsa, aquela liberação rápida, porque você não consegue mais comer. E eu falo por mim, durante grande parte da minha vida a comida foi o acolhimento. E ela perde a graça depois da cirurgia, porque o paladar muda, porque você passa mal, só que o seu cérebro está pedindo aquilo. Então você tem essa tendência de viciar em outras coisas mais fácil. Eu cheguei a beber todos os dias, na época da pandemia, do reganho, do Uber, eu cheguei a beber todos os dias para dormir. O uísque é o ponto da minha esposa falar, ou você para, ou não vai dar certo. Então teve que chegar num ponto extremo de eu sentir o risco de perder minha esposa para eu parar de beber. Por quê? Me relaxava, dormia. E hoje em dia eu tomo ali um vinho com a minha esposa, tomo, mas é algo muito mais controlado. É um ponto muito sensível. É o que eu falo para os alunos. Você consegue ir num churrasco e beber 2, 3 cervejas? Ou você precisa beber 1, 2 fardos? 1, 2 fardos, corta. Corta, não beba. Porque vai te causar problemas. E a minha psiquiatra, doutora Juliana, sensacional ela, especialista em TDAH, porque eu também tenho, ela cuida de uma clínica de recuperação de alcoólatras, mulheres. 60% do público lá é bariátrico. Caramba! E ela fala, tipo, é algo que não é mostrado, não é falado, não é exposto. Não é exposto, mas ela fala, não beba. Para todo paciente que passa com ela, não beba. Pode dar ruim. Você está mais suscetível. Exatamente. E engraçado, né? Porque todo esse processo... Aí, na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Ao invés de afirmar. A pessoa que troca o vício, ela está consciente que ela está trocando um vício pelo outro? É fisiológico, o corpo está pedindo, né? O corpo sente a necessidade daquilo. Na verdade, até as bactérias do seu intestino você treina para o que ele quer. Então, por exemplo, uma pessoa que come muito doce, as bactérias do intestino estão propensas àquilo. O seu corpo vai pedir o doce. E a mesma coisa com os vícios. Tipo, o seu corpo vai sentir falta daquilo. Consequentemente, o que tiver à disposição ali para troca, opa, é isso aqui. E aí, se é uma pessoa que não tem uma estrutura, um acompanhamento, a gente bate muito em cima disso dentro do nosso acompanhamento. Presta atenção, fica de olho. Não é normal você sentir a necessidade de beber quarta, quinta, sexta-feira. Não é normal você estar com vontade de doce todos os dias. Não é normal você... Isso já aconteceu. Querer fazer todas as aulas na academia e querer treinar, porque aí o vício, a dopamina do exercício físico tomou conta. Não é normal. Então a gente tenta deixar o paciente ali estabilizado. O que é um trabalho que as equipes multidisciplinares poucas fazem no longo prazo. Teve algum problema do convênio ali, alguma coisa, a equipe multidisciplinar tchau. E o paciente bariátrico fica abandonado. Então tem muito paciente aí, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos,
que não se trata mais, não passa com um profissional especialista. É interessante essa palavrinha aqui, essa frase, né, que você colocou de não é normal. Porque eu acredito que, aí nem só para bariátricos, né, se a gente olha para sociedade de forma mais global, né, de forma geral, tem muita coisa que tem sido tratada como normal que não é normal. E eu acho que tem pouca gente falando que não é normal. Vamos pegar o caso da obesidade, por exemplo. A gente tem diversos influenciadores, artistas e pessoas falando, cara, normal você estar acima do peso. Você só tem que se aceitar. Isso é só um padrão imposto pela sociedade. Entende? Eu acho que vem vindo muito um discurso de normatização de coisas que não deveriam ser tratadas como normais. Sim. E isso vai desensibilizando a gente para identificar quando algo no nosso comportamento está excedendo a normalidade. Um exemplo básico, que talvez vocês tenham aqui também, tempo que a gente fica no celular. É isso aí. Eu tô, na minha cabeça, eu tô fazendo um trabalho que, cara, eu preciso ficar menos tempo no celular. Vou instalar uns aplicativos, porque assim, eu não sei você, mas eu me sinto um macaco treinado, porque eu pego o meu celular pra olhar a hora, eu pisquei, eu tô no Instagram. Tô fazendo o que no Instagram? Nada. Eu só abri o aplicativo, atualizei e fechei. É só aquela dosezinha de dopamina. Sim, é isso mesmo. E já entrou no fluxo de que eu não faço conscientemente. Eu falei, meu Deus, pelo amor, não é possível. Quando eu vejo que eu tô no Instagram, eu fico, meu pai, macaco treinado. Não tô refletindo pra fazer isso. E isso em várias esferas, em várias camadas diferentes, né? Porque quando a gente vai para uma esfera, talvez, de uma pessoa que tem um contexto adicional, né? Que aí entra todo esse histórico que você está me trazendo de... Cara, a obesidade, ela normalmente traz toda uma carga histórica, genética, que não é, só tá comendo muito. Sim. Normatizar determinadas coisas, por menor que possa parecer, pode causar um efeito negativo, reverso, muito grande, né? A exemplo desses vícios que são trocados. A pessoa troca o vício de comer pelo vício de ficar muito na academia. Não, mas normal, porque eu tô agora querendo ficar saudável. É literalmente isso. E a gente pega, por exemplo, o TikTok, na verdade, ele foi construído com base nisso, né? Foi feito estudo. Olha. e essa rolagem rápida tem essa liberação de dopamina, tanto que em alguns países ele é proibido por conta disso. Um algoritmozinho, olha... Ele foi construído nessa base. Do capiroto, e eu bato nisso com os alunos também. Eu falo, cara, se você não trabalha com celular, desliga essa porcaria. Para de seguir gente que não acrescenta. Modula o seu ambiente. Até o seu Instagram, o seu TikTok é o seu ambiente. Eu bato nessa tecla com eles. Para que eles entendam que, cara, beleza, eu não dependo disso. Eu já tive aluno que excluiu, cara. Não, entendi que está me atrapalhando. Vou excluir. Mas é de tanto a gente ficar em cima, batendo em cima dessa mesma coisa. Porque a pessoa que é obesa, que foi obesa uma vez na vida, ela está propensa a ter mais vícios. Ela vai querer, então, é o TikTok, é a cafeína do energético, que toma 2, 3 por dia. Então, qualquer coisa que tenha essa liberação rápida, ela pega isso mais fácil. E essa normatização é péssima. Por quê? Primeiro que estética, colocar um padrão estético em cima do corpo de uma pessoa, já eu não considero como algo certo, né? Porque a gente tem pessoas magras, tem alguns casos ali de filhos de alunos que a menina tem 60 quilos, é uma pessoa que tem obesidade, porque ela não tem massa muscular, tem muita gordura, vai lá, o percentual de gordura da menina está em 28%, mas... Menina, eu tenho 30, sabia? Eu tô fazendo dieta por causa disso. Vocês acham que eu sou magra? Sou falsa magra. Eu falo que eu sou falsa magra, as pessoas acham que eu tô de mimimi. Eu tô com 30% de gordura, tô fazendo dieta por causa disso. Exatamente isso. E aí vai puxar, vai fazer o exame de sangue, tem vitamina faltando. Então não é uma pessoa saudável. Exatamente. Do mesmo jeito que uma pessoa em graus altos de obesidade também não é uma pessoa saudável. Tem que estar ali dentro de um padrão de percentual de gordura ali, em torno de 20%, que é o saudável, abaixo de 20%, que as vitaminas estejam ok, essa pessoa esteja saudável. Então nem sempre o mais magrinho está bem e quem está acima do peso menos ainda, porque além de faltar tudo, ainda tem mais obesidade atrelada que pode atrapalhar. Então não dá para normalizar isso.
Mas a gente vive numa sociedade, né, que vamos ser aceitos a qualquer custo. Mas bem legal você ter colocado isso, porque de fato, padrão estético não quer dizer... E aí entra até um outro ponto, eu já vou fechar essa pauta porque eu quero ainda te perguntar outra coisa, mas para ver que padrão estético não define nada, né? Não. Mas não é o que a gente vê. A normativa diz que desde que você esteja dentro de determinado padrão estético, o resto não importa. Se você está tendo que tomar remédio, se você tá, o que você está fazendo para chegar nisso, como que tá a tua saúde, isso não importa. O que importa é a estética, tá bonita, a foto no Instagram, né? É isso. E é isso que faz as pessoas desenvolverem vários transtornos, doença, né, alimentares, né? A gente fala aí de bulimia, quantidade de pacientes que eu chego que eram bulêmicos a vida inteira porque não se aceitava obesa, vomitava tudo que comia. A tal da compulsão alimentar, que, gente, compulsão alimentar é um transtorno psicológico. Não é porque você sente vontade de doce que isso é uma compulsão. Não. Uhum. É um transtorno. Então, a gente tem casos de pessoas com transtorno de compulsão que, por exemplo, a hora que bate o transtorno, o ataque de ansiedade, essa pessoa come tudo que ela vê pela frente. Eu falo até de comida congelada e comida do lixo. Isso é um transtorno de compulsão alimentar. Então, chega em nesses níveis extremos. Uhum. Seguidos por um arrependimento muito grande, seguido por uma bulimia, então são transtornos psicológicos. Uhum. Então, vai muito além. E eu acredito que o maior mal é esse padrão, né? O padrão que a sociedade impõe que você precisa ser. E as pessoas tentam entrar nesse padrão a qualquer custo. Falando, eu quero dar uma virada aqui na nossa pauta, porque eu quero falar um pouquinho de você enquanto expert. Tá. Para trazer um pouco mais do teu contexto no digital, principalmente porque você falou a palavra-chave. Você falou a palavra-chave, a gente tem que entrar nessa pauta. Porque eu tenho falado bastante aqui em vários episódios, né, sobre essa questão de identidade. Eu tenho defendido levantado a bandeira de que posicionamento não é a cor, não é a foto bonita, não é usar gola alta, né? Não é isso, o posicionamento não é isso. O posicionamento tem que partir de um lugar de essência, de identidade. E eu acho que identidade é, de longe, a maior crise que a gente vive hoje, né? E a gente estava conversando aqui no bastidor que quando a gente está na internet, se expõe, acho que a gente talvez fique um pouco mais suscetível a passar por essas crises, assim, Com né? certeza. Por várias razões. Uma das razões que eu vejo é que da minha perspectiva, mas eu quero te ouvir sobre, tá? Que é, primeiro, quando a gente vai pra internet pensando em ganhar dinheiro mesmo, vender, seja que tipo de produto ou serviço for, em algum momento a gente precisa ser estratégico. E nem sempre a estratégia respeita a identidade. Eu já passei por esse momento. E eu me vi completamente perdida, porque eu comecei a seguir a estratégia. E aí, daqui a pouco, eu falei, não quero mais, porque não consigo falar isso. Não tá fazendo sentido. E eu entrei numa noia, que eu falei, cara, mas se para eu vender eu preciso falar isso, mas isso não é o que eu quero falar, então o que eu quero falar não serve para nada, porque não serve para vender. Você tá entendendo? Entendo. A crise louca que vai acontecendo? E o segundo ponto é que a gente vai mudando ao longo da vida, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando a fase, vai mudando o ambiente, o contexto, as experiências, o repertório, os traumas, vai mudando um monte de coisa. E é muito natural que o nosso posicionamento vá mudando. Por quê? Porque se ele está pautado na nossa identidade, a nossa identidade vai passando... Não a identidade, sou filho de Deus. Isso vai ser do dia que você nasceu até morrer, mas identidade é exemplo de você, um momento você é só filho, no outro momento você é marido. Isso passa a fazer parte da sua identidade. Então, ela vai sofrendo pequenas alterações ou grandes alterações ao longo da vida. Isso necessariamente vai impactando como a gente se posiciona, o que a gente defende, o que a gente fala. Tem coisa que eu tenho certeza que você fala hoje que você falava anos atrás, que você fala, cara, jamais falaria disso hoje. Com não certeza. tem nada a ver. Porque eu já passei por isso também. Então, vai passando. Só que a gente, né, dando a cara ali o tempo todo, chega uma hora que a gente fica meio que numa crise, né? Cara, nada mais do que eu tô fazendo, eu sinto que me representa. E agora, pra onde eu vou? Quero te ouvir sobre isso. O digital é muito vendável falar sobre isso, porque tem muita pessoa querendo uma transição de carreira, querendo algo diferente. Então, vou começar a trabalhar no digital e vou entender ali os padrões que o digital funciona. Para as pessoas mais novas isso funciona. Para quem vive há 3, 4, 5 anos, o digital já não funciona mais. Você não consegue colocar uma máscara e sustentar essa máscara durante tanto tempo. A impressão que eu tive eu estava tentando me moldar
e colocaram uma máscara igual a máscara que eu colocava quando eu era obeso. Foi a mesma sensação. E eu falei, não. Fiz estudo de arquétipo, fiz posicionamento de imagem, fiz um monte de coisa. Falei, gente, isso eu tava com meu sócio ainda. Eu falei, cara, não. Eu não sou essa pessoa, eu não vou pôr essa máscara novamente para parecer ser algo ou alguém que eu não sou. As pessoas compram o Paulão. A minha autenticidade. Eu sou assim, eu falo disso, eu tenho a minha família, eu tenho minha cachorrinha, eu tenho a minha esposa. Não é à toa que o Big Brother é o programa mais visto, as pessoas querem ver o que você faz. E essa conexão é que traz as pessoas para perto de você. Então, eu sou contra a tudo isso. Tipo, vamos fazer vídeos rápidos que 30 segundos é o ideal para você viralizar. Cara, se o seu conteúdo for bom, você vai viralizar. Se você conseguir tocar a pessoa que está do outro lado, fazer com que ela pare para ver o que você está falando, é um conteúdo bom. Se você conseguir ali ajudar as pessoas de alguma forma, é um conteúdo bom. Agora, se você realmente não tem nada para passar, coloca uma máscara para mostrar algo que você não é, o que a gente tem lá em Alphaville, né? Um monte de falso rico querendo parecer para estourar no Instagram e querendo fazer conexão com os grandes, é o que a gente mais tem, gente. Me desculpa, mas assim, isso não é sustentável. É isso. E o pessoal que está mais tempo no digital, eu digo os grandes mesmo, Joel J, Caio Carneiro, eu treino na mesma academia do Joel J. Pedi foto para ele, falo, cara, você é sensacional, te escuto todos os dias, tem uma tatuagem com uma frase com que você fala. Legal. Foi isso. Tchau. Eu não fico bajulando o cara. Eu não fico querendo forçar uma conexão que não é o momento de existir. E as pessoas que vão para o digital, que estão migrando, acham que o digital é uma caixinha de dinheiro que vai chover do céu. Não. Tem muita gente ainda que pensa isso mesmo. Mas uma pergunta, Paulão, é fácil ser autêntico no Instagram? Se você está disposto a mostrar quem você realmente você vai na contramão do que todo mundo fala. Começa por aí. Não é tão simples. E eu que praticamente escrevo os meus roteiros e crio conteúdos, é muito difícil. Porque você coloca e você fala, cara, isso aqui não sou eu. Não sou eu falando. Os melhores conteúdos que eu fiz foi quando eu sentei, abri uma câmera e simplesmente falei o que estava na minha cabeça, algum raciocínio que eu queria transmitir para as pessoas. Foi os melhores que eu tive. E novamente, tocar as pessoas de alguma forma. Não com frases prontas, frases de efeito. Piorou ainda quando pega frase de alguém, não dá nem a referência. Nem dá referência. Finge que é sua e vou lacrar. Tipo, você tem que construir essa imagem, né? Eu acho que é uma construção. O Paulão lá do passado, eu tenho seguidores que me seguem desde quando eu fiz a transição. E eles acompanharam isso comigo. Ele falou, cara, você vem se tornando uma pessoa muito boa e que dá prazer de seguir. Por qual motivo? Eu não tenho tantos seguidores assim, tenho 80, vou bater 80 mil agora. E o motivo disso é por causa que é extremamente nichado, né? É só bariátrico, é só bariátrico. Agora que a gente vai começar a abrir para obesidade. Acho que só eu que não sou bariátrica, tô sendo falando. E isso faz com que as pessoas, cara, conforme o tempo vai passando, ela vai vendo essa sua transformação, essa sua evolução, isso vai trazendo o quê? São pessoas que nunca mais param de te seguir. São pessoas que realmente se conectam com você, que tem uma conexão real. É um erro muito grande a galera achar que, tipo, eu tenho um produto que é parecido com o seu, mas tem pessoas que vão se conectar com você e outras pessoas que vão se conectar comigo. Então, se tem isso, a competição não existe competição. Porque a pessoa precisa conectar com a sua personalidade para comprar de você. Não é o seu produto que é muito bom. Ela gostou de você. Então, eu enxergo muito, muito desse formato. Quanto mais autêntico e mais conexão você conseguir trazer para as pessoas de forma real, mais você vai ter um produto que vende. Eu tenho alunos que estão há 3 anos comigo, renovando ali a cada 6 meses, que não saem mais, que já faz parte da conta fixa da família. Por quê? Conexão. Isso não dá para criar. E sabe o que é interessante?
que até o episódio saiu antes do seu, da Kênia, ela fala de viralizar e tudo mais, né? E olha que ela fala disso, ela vende isso, a mentoria dela é sobre isso, e ela mesma fala, cara, viralizar não é resultado. É um número, porque as pessoas estão o tempo todo pensando no vídeo. Por exemplo, por que a pessoa quer seguir a formulazinha? Até 30 segundos, que vídeo rápido, que tem não sei o quê, põe no 1.1, faz a edição mirabolante e tal, porque tem mais chance de viralizar. Porque, no fundo, ela tá preocupada com o ego. É puro e simples ego, 100% ego. Porque eu falo assim, tá, se o vídeo não viralizar, você não posta mais esse conteúdo? Exatamente. Então tem um conteúdo que não presta. Porque se o conteúdo presta, e prestar no sentido literal da palavra, você consegue, presta um serviço, ele faz alguma coisa, ele resolve algum problema, ele ajuda alguém de algum jeito, e você só tá olhando pro número, eu acho pouco provável, porque a pessoa que só tá olhando pro número, obviamente, tá? Vozes da minha cabeça, esse dado que eu vou trazer aqui agora. Que a pessoa que tá tão preocupada com o número, ela tá pouco preocupada com o conteúdo. A pessoa que tá realmente muito preocupada em produzir um conteúdo muito bom, que vai ser útil para alguém, e útil, entenda, não é útil de uma dica infalível, do passo a passo, vale, não é isso que é dica útil. Dica útil é aquela que vai causar algum impacto, vai trazer um insight, vai fazer você refletir sobre alguma coisa, vai fazer você perceber alguma coisa, vai te entreter, Sim. De alguma maneira, né? Vai te educar. Tem N formas de ser útil. A pessoa que realmente está preocupada com o conteúdo, eu não acredito que é a pessoa que está preocupada em postar só aquilo que vai viralizar, necessariamente. O que você acha disso? E eu vivo isso. Porque eu não tenho conteúdos viralizados grandes, assim, tipo 1 milhão. Nenhum. Só das influenciadoras que foi ali algum collab. Mas por que eu tenho uma recorrência de alunos tão grande? Porque os conteúdos que eu faço são direcionados para a pessoa certa. Viralizar não quer dizer venda. Viralizar não quer dizer que é um público qualificado para você vender alguma coisa. Não me adianta eu qualificar, trazer um monte de gente se esse público não tem capacidade de ser aquecido porque eu não consigo me comunicar com ele de forma certa e que me gere uma venda. Então, viralizar é ego, literalmente isso. Tipo, eu preciso provar para mim mesmo através de números que eu estou sendo aceito por uma grande fatia da população. E na verdade não, querido. Ou você fez alguma dancinha, ou se colocou ali algo que fez você viralizar, mas não quer dizer que você é importante em alguma coisa. Eu sempre tive muito bem isso. Aonde eu posso ajudar as pessoas no conteúdo que eu estou fazendo. E essa conexão, putz, o Paulão sabe do que está falando. Eu tive confiança na fala dele. Vou ver outros conteúdos. Aí, pega 1, 2, 3, 4. Hoje a minha média de aquecimento no meu perfil é 1 mês. A pessoa começa a me seguir, 1 mês depois ela compra. Aí ela começa a fazer... Por quê? Ela começa a assistir as minhas lives. Ela começa live todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, 10 horas da manhã. Ou meio-dia, geralmente eu faço. Todo dia eu faço a live e os conteúdos são para ajudar. E os conteúdos dos outros profissionais da equipe é a mesma coisa. Eu falo, gente, tem que resolver alguma coisa. Tem que adicionar na vida da pessoa em alguma coisa. Porque ela começa a ver V1, V2, V3, V4, começa a ver uma live, ela se convenceu. Eu preciso disso. Acabou. Então, viralizar não é tão importante. Se um vídeo seu bate 5 mil pessoas, o que já aconteceu comigo, um vídeo meu bateu 5 mil visualizações. Gerou 10 vendas. Tá ótimo. Orgânico. Gerou 10 vendas para mim. Eu vendo uma média de consultoria aí de 4 a 8 por dia, a média. O ticket em torno de R$650. Então, já me valeu. Entendeu? Hoje o faturamento da empresa em torno de 80 pau por mês. E não foi o vídeo extremamente viralizado. Você tá fazendo tráfego? É sempre orgânico? Tráfego, estou fazendo tráfego também para encontrar o público bariátrico. Você está fazendo tráfego para distribuição ou já para falar da consultoria? Os dois, eu faço os dois. Tá. Mas o da consultoria é para público quente? Público quente. Tá. Eu divido em 3 partes, né? Topo de funil, médio, que é para trazer consciência ali, os conteúdos de consciência para ele ver que o que eu estou falando realmente é real, e de conversão é o C3 que a gente chama, que é falando do produto especificamente. Mas desde o topo de funil já é conteúdo nichado em cirurgia bariátrica. Esse é um outro ponto bem importante, né? As pessoas... eu já atendi muita gente que fala assim, mas a gente já tentou fazer todos os tipos de segmentação e não traz público qualificado no tráfego.
Aí eu falo, deixa os criativos. Deixa eu ver. Por quê? Porque a pessoa... Aí entra muita questão do conteúdo, né? Sim. Porque a pessoa acha que o tráfego faz o milagre. O tráfego não vai fazer milagre. Não faz milagre. Na grande maioria das vezes, quem filtra, quem segmenta de verdade é a copy do conteúdo. Aí entra um ponto interessante, que é uma percepção minha também, tá? Você falou assim, os conteúdos meus que foram melhores e tal, foram os que eu abri e falei, sem roteiro e tudo mais. Só que entra um ponto que é bem importante, que eu acho que principalmente o pessoal que está entrando no digital mais recentemente, não para prestar atenção. Que a pessoa está preocupada com a estrutura validada, o roteiro, XYZ, e ela não para entender por que aquela estrutura funciona. Aí, o que acontece? Ela fica presa naquele roteirinho. E se ela ficar presa no roteirinho, ela nunca consegue ser 100% autêntica e espontânea, porque ela está presa naquele texto. Sim. O que eu acho que talvez, inclusive, seja o que funcionou para você é que, à medida que você estuda e você entende por que essa estrutura funciona, qual é a estrutura, o que está por trás, o que gera de impacto, o que causa de emoção, você entendendo, internalizando, masterizando o que está por trás disso, né, fazer essa engenharia reversa, faz com que você consiga... Aí eu acho que é onde a gente entra na fórmula mágica, que é conciliar estratégia, autenticidade e identidade, que é quando você entende, você consegue já falar naturalmente seguindo uma estrutura. Sim. Aí é o melhor dos mundos, porque você consegue converter sem se perder e seguindo, de fato, uma estratégia que faça sentido. Você percebe algo nesse sentido? Com certeza, e na verdade, assim, eu abro, eu falo, mas eu sempre falo com o meu público. Independente do que eu poste no meu Instagram, eu estou falando com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Uhum. Então, eu já entendo que é necessário ter uma estrutura, isso já está meio que treinado. Uhum. Eu tenho que chamar atenção ali em tantos segundos, eu preciso resolver algum problema. Isso já é uma base, né? Mas sempre falando com o meu público. Então, isso é muito claro. Eu não vou fazer um conteúdo sobre receita, sendo que eu estou falando para um público que fez a cirurgia que não consegue comer. Uhum. Então, eu preciso sempre me comunicar com o meu nicho especificamente, tá? E isso eu pego muito. Eu trabalho com outros experts também, acabo lançando outras pessoas, eu falo para eles, cara, quem é o seu nicho? Você sabe exatamente tudo que você precisa saber sobre eles? Você consegue resolver todos os problemas que esse seu nicho tem? Como é que estão os seus conteúdos? Está falando com essa galera especificamente? Uhum. Porque fica tudo muito aberto. Uhum. E se você abre muito, você não fala com ninguém, cara. Uhum. E é isso que eu pego muito nesses meus conteúdos. Eu abro, eu falo, foram os melhores, mas eu sempre estava comunicando com o meu público num formato que eu sei que vai ser entregue. Uhum. Não adianta eu querer abrir e parecer um robô falando sem me movimentar, sem falar nada, que, querendo ou não, o Instagram é uma plataforma de entretenimento, né? É isso. Exato. É esse feeling que você vai criando, né? Exato. Eu queria ir meio que arrematando, assim, os pontos todos, trazendo um ponto que você comentou aqui, aí você me fala se você quer falar isso agora ou não, tá? Porque eu não te perguntei. Que é essa questão da tua experiência mais recente. Que não vou citar nomes, porque vai que você fala pra mim, não quero falar disso, eu nem me comprometi. Mas por que eu quero trazer um pouco dessa pauta? Porque a gente tá falando aqui de você enquanto especialista, né, expert, e a gente tá num momento parecido, né? Que é essa coisa assim, cara, esse conteúdo não me representa. Sim. Não, isso aqui eu não vou falar. Não, eu sei que eu falava desse jeito, mas pro meu momento agora, pra expansão de consciência que eu passei, pra metanoia que eu vivi, não tá fazendo sentido. Eu preciso achar outro jeito. E que não quer dizer falar difícil ou aprofundar, mas que a abordagem talvez precisasse ser diferente, a forma de levar a mensagem precisa ser diferente. E nem sempre isso fica claro rápido, porque eu acho que quando a gente passa uma experiência muito forte como a que você Sim. vai comentar aqui agora, a gente precisa de um tempo para masterizar, assentar assimilar um pouco as coisas e falar, cara, tá, como é que agora eu passo para as pessoas isso tudo que foi tão intenso, né? Que foi um negócio que mudou tanto para mim. E aí eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa questão de identidade, de passar por esse processo e o quanto que isso reflete aqui nessa ponta da internet. Uma pergunta bem difícil. Eu sei. Eu sei que é difícil. Até para eu fazer a pergunta foi difícil. Mas acho que não tem problema falar, né? Obviamente,
Eu não posso dar detalhes do que acontece, a gente está falando ali do Legendários. Eu participei, eu fui, eu sofri, eu não posso falar o que acontece lá em cima da montanha, porque é um combinado entre todos nós. Mas não é um evento que vai te ensinar a ser o homem de casa, não. Fala muito mais sobre orgulho, sobre valores, sobre o que realmente importa, sobre você depender mais de Deus. Eu acredito que, resumindo, Legendários é isso. E ele meio que me quebrou, porque eu vim de uma escola onde eu preciso resolver tudo sozinho. Cara, eu sou personal trainer, você tem que se esforçar, você tem que fazer força, você tem que resolver as coisas. E querendo ou não, isso puxa para todos o outro lado da sua vida. E às vezes não é na força do nosso braço. Você precisa, igual eu aprendi a depender mais de Deus. Sempre fui um cara cristão desde que me conheço por gente. Meu pai é pastor, sou filho de pastor. Nasci na igreja. Mas com 31 anos eu entendi que tudo eu resolvia. Parecia que eu estava remando, Deus estava sentado no barquinho e eu estava fazendo a minha força ali. Então, e Deus só aqui e aí. Quando é que a gente pode trabalhar junto, hein? Quando é que eu participo? É literalmente isso. E aí parece que foi literalmente essa entrega de leme. Fala, meu, vai aí, eu tô aqui só acompanhando você. Você leva para onde a gente precisa ir. Eu te falei isso no começo. Tipo, trabalhe como se Deus não existisse. Mas dependa e confie 100% como se ele fosse o CEO da sua empresa. O Timbari hoje funciona nesse formato. E me quebrou muito o Legendários, porque é uma mudança de posicionamento, de imagem. E aí essa semana mesmo, batendo, cara, fiz milhares de roteiros, milhares de conteúdos. A hora que eu começava a abrir a câmera e falar, eu falei, cara, não é isso. Eu preciso ir para um ponto diferente, eu preciso ir para um aprofundamento de conteúdo diferente. Algo que eu consigo aonde? Num podcast. Eu consigo chegar no nível de profundidade no podcast, mas é muito difícil chegar no nível de profundidade em 1 minuto com a pessoa. E aí se torna uma dependência novamente, né? Essa semana, o tanto que eu já orei e falei para Deus, Pai, dá criatividade. Para que eu consiga comunicar da forma certa, para que eu consiga, em 1 minuto eu consiga atingir aquela pessoa, ela enxerga que ela precisa de mudança, que a venda do produto não seja algo forçado, porque se for forçado eu não gero transformação e esse não é meu objetivo. Eu quero que pessoa eu quero que compre o meu produto? Aquela pessoa que precisa ser transformada, que eu vou acrescentar alguma coisa na vida dela, que eu vou ajudar ela em alguma coisa. Então, passar isso em 1 minuto é muito difícil. Então, não dá para seguir roteiro, não dá para fazer uma estratégia para isso, não dá para falar o que os gurus do marketing falam e colocar. Porque eu vou ficar muito raso e eu não quero ser raso. Essa é a questão. Para ser raso, a gente tem um monte aí. E para transformar a vida das pessoas, do jeito que a gente faz dentro do Timbari, não dá para ser raso. Tem que ser um pouco mais profundo. Só que é muito difícil chegar nisso. Sabe o que eu acho? Acho que não é que é difícil chegar nisso. A parte complexa, tô te falando da parte do processo que eu tô. A parte mais complexa para mim, dois pontos. Primeiro, eu admiti para mim mesma que eu não queria fazer esse tipo de coisa, mesmo que a consequência seja eu vender menos. Ponto. Essa foi a primeira coisa difícil de eu entender. Falei, cara, até onde eu tô disposta a ir para vender? Quase nada. Entendi, quer dizer, quase meio passo eu só tô disposta. Por quê? Porque eu tô vindo dessa reconstrução e eu sei o que aconteceu na minha cabeça em 2, 3 anos, focada em seguir só a estratégia, sabe? De, cara, você não é alecrim dourado, você tem que seguir a estratégia. Tá bom, eu sei que eu não sou alecrim dourado, mas eu sou uma pessoa, né? Sim. Que tem uma visão de mundo. E, poxa, como que eu falo de posicionamento e eu não consigo trazer a minha visão de mundo, que é exatamente o ponto que me diferencia? Porque não é falar de posicionamento que me diferencia, não é a estratégia de conteúdo, ou de imagem, ou de qualquer outra coisa que
é a minha visão de mundo, sempre vai ser a minha visão de mundo que diferencia, não é a consultoria bariátrica que diferencia, é a tua visão de mundo, é a forma como você entrega, isso é o que diferencia. E eu sei o quanto foi assim, perturbador pra mim, de verdade. Entrei numa crise, conversando esses dias com a minha irmã, com o meu cunhado, eu falei, gente, eu cheguei no ponto que eu falei, cara, eu acho que eu não sei fazer nada disso. Eu falei, eu não vou mais vender, não vou vender mentoria, porque eu não sei, eu não acredito que eu sei fazer. Porque se o conteúdo que queima meu coração eu produzir não vende, então eu não sei fazer conteúdo que vende, eu não vou ensinar ninguém a fazer conteúdo, porque eu não sei fazer. Então eu vou reaprender, vamos ver onde isso vai dar, porque eu não tenho condição de ensinar um negócio que só é estratégico e não queima no coração, sabe? Então esse foi o primeiro ponto mais crítico. Falar, cara, eu não tô disposta. E essa é uma briga que eu tenho com meu marido, porque ele é estrategista. Então, ele é a pessoa que vem com a estrutura. E aí a gente entendeu que, pelo menos por hora, a gente não tem condição de trabalhar junto. Por quê? Porque a gente está enxergando formas diferentes, talvez chegar no mesmo lugar, mas a gente ainda não encontrou o ponto de interseção. Sim. O dia que encontrar, acho que talvez equilíbrio. Funcione. Mas até lá, cara, eu não estou disposta. Por quê? Porque o meu processo, neste momento, é exatamente de reconexão com a minha identidade. Sabe? Quando eu me vi... assim, sem saber o que eu ia produzir, porque nada estava funcionando, eu olhava, cara, isso que eu fiz eu não gosto, o que eu gosto, não estão me falando que não funciona. Eu entrei bastante nessa crise, minha cabeça foi ficando uma bagunça. Já como eu falei, eu não vou fazer, vou parar de fazer. A hora que eu entender, porque eu quero, lógico que eu tenho outra fonte de renda, então no teu caso eu acho que é mais complexo. Não vou fazer, não é simples assim, né? Mas eu tomei essa decisão de parar de fazer até eu entender qual era o caminho que eu ia seguir. Porque senão eu fico nessa, começo, paro. Por quê? Porque eu começo, não é. Aí paro. Então eu falei, vou esperar, deixa eu organizar. Então a primeira coisa que foi mais difícil eu admitir pra mim mesma foi isso. Cara, eu não tô disposta. Mas aí você não vai faturar 7 dígitos? Tá bom. Eu nem acredito que seja esse o caminho. Quer dizer, eu pegar um exemplo aqui, sei lá, Camila Vieira. Cara, esses dias eu tava na conferência dela, pôs 10 mil mulheres num estádio. Mano, 10 mil mulheres. É óbvio que ela tem muita estratégia? Sim, mas olha o conteúdo dela. Cadê CTA? Cadê pitch de vendas? Não tem. Cadê estrutura? Uma headline impactante? Não tem. O que tem? Tem verdade. Tem vontade de ajudar, vontade de transformar. Sabe? Conexão com a identidade. Conexão com o propósito, com a missão. Cara, se isso... Aí, até ela mesma citou alguém que eu não vou lembrar, mas eu lembro que ela falou de um autor que falou o seguinte. Cara, o Deus que não tem... capacidade de transformar meu caráter não tem capacidade de me salvar. Eu achei impactante isso, porque quando a gente traz para esse contexto é a mesma coisa. Mas, cara, se a minha essência, aquilo que arde no meu coração, não é capaz de impactar ninguém, acabou, não vou fazer. Porque não serve para nada. Exatamente. Né? É muito louco, assim, mas é um processo de aceitação mesmo, assim, porque a gente se criou no digital seguindo, né, a fórmula pronta, né? O passo a passo validado, a metodologia validada. Então, é difícil, mas é o que eu acredito que seja o primeiro passo. Uma coisa que eu entendi com o digital eu preciso pôr para fora a minha essência. Então, primeira coisa, eu não sou minha profissão. Antes meu Instagram era Paulão_personal. Não, cara, minha profissão ela não me limita. Troquei a headline do Instagram, Paulão Santos. Segunda coisa, minha bio, personal trainer, especialista em cirurgia bariátrica, um monte de coisa. Como é que tá minha bio hoje? Cristão, marido, empresário e ajudo transformar tantos alunos em tantos países diferentes. Uhum. E maior nome em treinamento em cirurgia bariátrica hoje no mundo. Realmente eu reconheço isso. Uhum. Mas eu coloquei quem eu sou. Eu sou um cara que eu me importo com a minha família. A minha família é minha base. Eu sou um cara cristão, eu tenho valores. Então se a pessoa não se conectar com esse valor, ela não vai me seguir. Uhum. E tá tudo bem. Eu não quero que você me siga. E eu pus realmente quem eu sou pra fora. E aí eu comecei a filmar o quê, Paulão? Comecei a filmar os cultos. Então todo domingo eu tô lá, dia de agradecer. Tô mostrando, antes eu não mostrava. Cara, mas não sou eu, agora é. Dia de agradecer. Tô postando meu devocional todos os dias, porque é o que eu acredito, que faz parte da minha transformação. Se eu não tivesse fé, eu não ia mudar ou ajudar a mudar tantas vidas. Graças a Deus eu sou só instrumento, ele vem me dando luz. Mas é o que eu acredito. E assim eu comecei a pôr para fora a minha autenticidade.
E eu vejo que é o que os grandes players falam. Como é que a Karina Peloy, uma nutricionista, marida do Wendel de Carvalho, faz uma live 6 horas da manhã rezando o terço com 2.000 mulheres ao mesmo tempo? Cara, ela é uma nutricionista falando de religião. Porque essa é a essência dela. Por isso que vende. Por isso que conecta. Então, se não for para transformar, para ajudar, é literalmente isso. Eu não faço. Se não for para acrescentar alguma coisa, se não for eu mesmo, o que eu acredito, os meus valores, eu não faço. Eu não vou colocar a mesma máscara que a obesidade me pôs. Isso foi uma treta terrível que eu tive lá atrás com meu ex-sócio. Eu não vou seguir. Esquece. Se não for algo que eu acredito, eu não vou postar, eu não vou fazer. Se for uma promessa que eu não acredito que seja verdadeira, que aquela promessa vai causar isso na vida da pessoa, eu não faço. E não existe nada mais certo do que você falar a verdade. Então, para mim, isso está muito bem claro na minha cabeça. Eu preciso realmente regular os meus conteúdos? Preciso, com certeza, trazendo esse nível de verdade. Mas o principal é trazer, e essa está sendo a minha dificuldade, trazer a minha essência no conteúdo, para que não pareça algo vazio ou roteirizado. Então isso me ajudou muito, 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 muito. Colocar quem eu sou para fora, para tocar as pessoas de verdade. Porque vai acabar que elas vão comprar quem? Do Paulão. Tipo, cara, eu acredito no que ele fala, eu tenho os mesmos valores, eu me conecto com ele, eu vou comprar dele. É isso que gera venda, é isso que gera recorrência. Na minha visão é isso. Você se conecta com a sua identidade, produz um conteúdo realmente autêntico, focado em ajudar as pessoas e coincidentemente você vende mais. Exatamente. Né? A fórmula é essa. Exatamente. Só que enquanto está preocupado só com o número de seguidor, número de venda, não sei o que, fica mais difícil, né? Fica mais complexo. Aliás, não pode dizer que fica difícil. Eu acho que fica mais pesado. Meu Instagram hoje vai bater 80 mil seguidores. Não se fala que um Instagram de 80 mil seguidores tem uma empresa com 20 pessoas dentro trabalhando. Caraca, tá com 20 pessoas? 5 personagens. Só essa semana, quase 200 treinos para montar. Caramba. Fora as dietas, fora o acompanhamento psicológico, fora a consultoria psicológica que a gente está trazendo esse mês. Então, não se fala, pô. Só tem 80 mil seguidores. 80 mil seguidores é pouco, eu sei que é pouco. Mas é uma empresa que está ajudando 20 famílias diferentes, está sustentando 20 bocas diferentes. É uma empresa que está ajudando um monte de vidas por aí. Com o quê? Com essência, com verdade. Aí eu concordo. Tipo, aí realmente você tem um futuro no digital. Enquanto você ficar seguindo padrões e tudo mais, uma hora isso cansa. Não que eu estou falando que você precisa fazer banheira de gelo todo dia, que você precisa tomar banho gelado, que você precisa, sei lá, essas modas de coach. Não. A pessoa vai se conectar com você e com quem você é. Se você não faz isso, não faça. Não tente fazer. Não é algo que faz parte de você. Mas mostre quem realmente você é. Aí vende. Se o seu público identificar que você tem essência, ele compra. Conteúdo é energia, né? Com certeza. Passa. Você já teve a sensação de quando você grava o conteúdo por gravar, mas porque tem que fazer, eu vou fazer. Não conecta. Não conecta, o povo não engaja, né? Eu fiz uns 20 essa semana que eu excluí tudo. Tô tentando, vou tentar mais amanhã, vamos ver. Vai se manter. Você sabe que eu tô lendo um livro que chama... Ai, meu pai, como que é? Como vencer... Caramba, esqueci agora o nome do livro. Mas ele fala de crenças limitantes. Eu comprei o livro achando que ia ser outro completamente diferente do que tá sendo. Eu tô achando até interessante. E ele fala muito para artistas. Que é um cara que não é roteirista. Ele escreve, filmes. Sim. Lá em Hollywood. Só que ele queria escrever um livro nesse padrão, de autoajuda, né? De autoconhecimento. E o pessoal falando, nada a ver, você escreve ficção, onde você vai se meter a besta e tal. E aí ele escreve vários momentos, ele vai falando sobre a questão da resistência. E ele fala muito que quando você é artista, seja em que esfera for, vamos pegar aqui o caso de escrever o roteiro, a resistência, ela sempre vai fazer você sair do foco. Aí ele falou que a forma de você vencer a resistência
é sentar e ficar escrevendo, ainda que você não aproveite uma vírgula do que você escreveu o dia inteiro. Sim. É você sentar e escrever. Que ele fala, aí, obviamente, não é a forma como eu acredito, mas ele fala no livro que se você se fizer isso, mesmo que você não aproveite nada, você se comprometer a ficar ali, naquele tempo que você estipulou, que era para escrever, e ficar escrevendo, a deusa da criatividade, enfim, ela vai atuar e você vai produzir um negócio legal. Eu não acredito na deusa, mas entender o contexto, né? Então, eu acho interessante isso, que é realmente você ter que vencer essa resistência, porque agora você tá tendo que remodular o jeito de fazer, cria uma resistência, mas de ficar fazendo, ainda que por um tempo você não aproveite nada, uma hora encaixa. É bem isso mesmo. Eu passei isso essa semana, né? Escrevi ali uns 20 roteiros que eu não consegui aproveitar nada porque realmente eu não estava passando o que eu precisava passar. E todo mundo que escreve roteiro, eu acho que passa por isso, que é um bloqueio de criatividade, que você vai atrás de outras referências e tal. E é muito difícil, porque essa semana mesmo eu busquei várias referências. E todas as referências que eu busquei, eu falei, cara, não é isso. Tipo, não sou eu, não é essência, não é... Eu não consigo passar o que esse cara está passando para um conteúdo meu, remodelar, falando com o meu público para entregar o produto que eu entrego. Uhum. Então, é muito complicado, mas eu acredito muito nisso. Tipo, você vai batendo na mesma tecla até uma hora que você chega num ponto. Uhum. Também não dá para simplesmente falar, não vou produzir. Uhum. Não, a empresa depende de você, depende de mim. Então, isso vai ser um trabalho que eu vou fazer amanhã, inclusive vou continuar escrevendo para ver se sai alguma coisa. Uhum. Se sair, inclusive, eu te falo. Boa. Mas só tem uma forma de fazer dar certo. Eu que escolhi trabalhar com digital, que é o sustento da minha casa, da minha família, que uma das bases é a produção de conteúdo. E é um saco? É um saco. Mas é onde eu consigo trazer a pessoa para viver o que eu quero que ela viva, que é a transformação dentro do meu produto. Uhum. Então, mesmo não gostando, literalmente isso, vai batendo, uma hora sai. E eu sei que sai porque sempre saiu. Agora não vai ser diferente. Acredito que seja isso. Show de bola. Paulão, quero te agradecer pela tua presença aqui, pelo seu tempo, pela participação. Achei muito sensacional, que eu não tava com nada disso na cabeça. Aí você chegou aqui e falou essa palavrinha mágica, eu falei, tá vendo? Foi isso que Deus mandou eu chamar o Paulão pra vir aqui no episódio de hoje. Porque eu falei pra você o contexto, né? Eu conheço o Paulão há quantos anos? Sei lá, tem uns 3 bons anos. anos aí. E ainda não tinha me passado teu nome pra eu convidar. E do mais absoluto nada, caiu uma pedrada na minha cabeça. Chama o Paulão, chamei, e aí a gente, né, conversou aqui sobre esse contexto que foi pra você e da pauta que a gente acabou trazendo aqui. Então, eu acho que tinha que ser, acho que tinha um propósito pra gente estar aqui. Tinha, com certeza. Eu acredito que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, vai ajudar você que tem um familiar que está obeso a entender um pouco do sentimento, do que ele está sentindo, que não é simplesmente fechar a boca. Eu acho que a gente trouxe um nível de consciência muito bom nesse episódio, que vai ser muito bem aproveitado. E eu queria agradecer também por você ter me chamado, literalmente no momento que a gente estava pedindo para Deus ali algo diferente, um convite que eu não estava esperando. E de um podcast, assim, eu sempre fui em podcasts para falar sobre a parte da cirurgia, a parte da saúde, mas essa autenticidade, trazer as pessoas para... A personalidade dela para fora foi a primeira vez e realmente a gente não estava esperando. Gente, sensacional. Muito obrigado. Show de bola. E conta, pessoal, como eles te encontram nas redes sociais. No Instagram é @Paulão Santos com 2 S's. No TikTok ainda tá Paulão Personal, mas eu preciso trocar. Vou colocar Paulão Santos também. No YouTube é a mesma coisa, @Paulão_Personal. E no Spotify você encontra o nosso podcast sobre cirurgia bariátrica. Se chama Baritalk. Vai ter alguns episódios ali mais específico para cirurgia mesmo. Nessa forma. Show de bola. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC. Tudo junto em todas as redes sociais, tá? Desse jeitinho você me encontra, tá? E por aqui, neste canal, todas as quintas-feiras, às 19 horas, tem um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Então já sabe que você precisa se inscrever no canal, se inscreve,
ativa o sininho, deixa o like aqui no vídeo. Se deixar o sininho aí ativado, sempre que sair episódio novo, caso você não coloque na sua agenda, o YouTube te avisa, tá? Então facilita a tua vida pra você estar aqui sempre aprendendo, porque tanto que eu aprendo com os convidados, eu posso afirmar sem medo de errar que você também, que chegou até aqui, aprendeu bastante, tá? E fica a dica, dá mais uma fuçada aqui no canal, que tem outros vídeos também, além do Fernanda Emboaba Talk Show. Eu publico alguns outros vídeos falando também sobre esse universo do posicionamento, da minha visão sobre o universo de posicionamento. Então, eu vou passar aqui por comunicação, imagem, mas também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e alguns devaneios meus que talvez te acrescentem em alguma coisa. Então, vale a pena você dar uma conferida, tá bom? Falei, já deu tempo de você clicar no se inscrever, né? Deixar o like também. Então, tá bom. Deixa aí anotado que na próxima quinta, às 19 horas, tem um novo episódio com um novo convidado, para ir acrescentar muito para mim e para você. Eu te espero. Até lá.